Frankenstein, de Guillermo del Toro, era uma verdadeira lenda urbana, pois figurava muitas vezes na lista de projetos cancelados desse diretor. Na verdade, ele tem uma vasta gama de projetos cancelados que quem sabe um dia podem ver a luz do dia. Eu sou o Nil e esse é o meu canal sobre cultura pop. Nesse vídeo eu vou elencar 10 obras canceladas do Del Toro que eu gostaria de assistir. Começando com a série de TV do Hulk, pois em 2010, Del Toro estava prestes a transformar o Hulk em uma série de TV para Marvel. A proposta era simples, voltar às origens do monstro trágico, mais próxima da melancolia de Frankenstein do que da fúria dos Vingadores. Mas quando Mark Ruffalo conquistou o público no cinema com Os Vingadores, o estúdio decidiu que não valia a pena ter duas versões do mesmo gigante verde, e assim o Golias Esmeralda ficou na geladeira. Mas essa não foi a única tentativa do Del Toro de se envolver com a Marvel, pois temos também o filme do Wolverine. Por volta de 2012, Del Toro chegou a se reunir com Hugh Jackman e os produtores da Fox para dirigir o Wolverine. Ele provavelmente transformaria o filme do mutante em algo muito mais sombrio e introspectivo, talvez mergulhando no folclore japonês ou na visão de Wolverine como um monstro, vítima de uma força maior, o Projeto Arma X. Mas outros projetos chamaram e ele partiu antes que o filme saísse do papel. O resultado é que o filme foi dirigido por James Mangold e chegou no cinema em 2013. Curiosamente, ele também foi substituído em outra produção de super-herói, Doutor Estranho. Em 2007, muito antes do universo cinematográfico da Marvel existir, Del Toro e Neil Gaiman, o criador de Sandman, apresentaram uma ideia para um filme do Doutor Estranho, com Gaiman escrevendo e Del Toro dirigindo. Essa versão mostraria o personagem como um médico alcoólatra e descredenciado no final dos anos 1920, vivendo em Greenwich por 90 anos sem envelhecer, e também teria sido fortemente inspirado nas artes de Steve Ditko, um dos grandes nomes da principal era dos quadrinhos da Marvel. Porém, o estúdio não demonstrou interesse, e quase uma década depois, um filme baseado no Doutor Estranho seria feito e dirigido por Scott Derrickson, mas o estúdio não deu as costas para Del Toro. Para isso a gente precisa falar de Thor. Em algum momento de 2008, Del Toro foi contratado para dirigir o filme do Thor para Marvel Studios, que prontamente entrou em negociações por causa da sua admiração pelo trabalho de Jack Kirby, o artista que co-criou o Thor ao lado de Stan Lee. Além de adorar o personagem Loki, ele demonstrava interesse em incorporar mais elementos da mitologia nórdica original no filme, incluindo uma Valhalla realmente suja, com vikings e lama, de acordo com ele. No entanto, em setembro, Del Toro deixou o projeto e Thor foi, em vez disso, dirigido por Kenneth Branagh e lançou o filme em 2011. Mas nem só de super-heróis vive Del Toro, precisamos falar sobre Cemitério Maldito. Del Toro já havia expressado interesse em adaptar Cemitério Maldito, o livro do escritor Stephen King, chamando a obra de imensamente sombria e emocional. Em 2021, Del Toro reafirmou esse interesse em fazer um filme baseado no romance Algum Dia, apesar do lançamento recente de uma outra adaptação dessa obra. E honestamente, isso combinaria perfeitamente com ele, principalmente para explorar um elemento que é pouco comentado nas outras adaptações, o Wendigo, que certamente Del Toro, como um mestre no design de monstros, criaria algo único. Mas agora vamos falar sobre o grande monstro que assombra a história de Del Toro, Nas Montanhas da Loucura. Desde 2003, ele tenta adaptar Nas Montanhas da Loucura de H.P. Lovecraft, a história de uma expedição que descobre horrores antigos e inomináveis na Antártida. O projeto passou pela DreamWorks, Warner, Universal e por orçamentos monstruosos. Em certo ponto, James Cameron estava a bordo como produtor e o Tom Cruise como o protagonista, mas os estúdios recuavam diante do orçamento de 150 milhões e na insistência do Del Toro em fazer um filme para maiores de 18 anos. Apesar disso, em 2013, o Del Toro afirmou em uma entrevista que tentaria mais uma vez tirar o projeto do papel, com Cruise ainda envolvido. Pela dificuldade, o Del Toro demonstrou flexibilidade com relação à questão da classificação indicativa, dizendo que havia a possibilidade do filme ser produzido pela Legendary Pictures, que também tinha produzido seu filme Círculo de Fogo. Mas em dezembro de 2021, Del Toro revelou que Nas Montanhas da Loucura foi apresentado à Netflix, após assinar um contrato de vários anos com o serviço de streaming. O cineasta afirmou: "Adivinhe quais foram os primeiros projetos que apresentei?
Revirei meus arquivos e encontrei Nas Montanhas da Loucura. Del Toro reiterou, ainda que pretendia reescrever o roteiro e torná-lo em uma versão menor, mais estranha e mais esotérica em relação às cenas que havia deixado de fora anteriormente. Antes de Emma Watson ser a Bella da Disney, ela quase foi a Bella de Del Toro, pois em 2011 o diretor planejava uma versão clássica e melancólica de A Bela e a Fera, chamada simplesmente de Beauty. Em fevereiro de 2012, foi oficialmente confirmado que Del Toro dirigiria o filme intitulado Beauty para Warner Bros., com Andrew Davis encarregado de escrever o roteiro a partir de um argumento que Del Toro tinha. E em 2014 ele acabou se afastando do projeto como diretor, optando por atuar apenas como produtor do lado de Dinovi, um outro nome envolvido, devido a conflitos de agenda. Embora a adaptação de Del Toro nunca tenha se concretizado, o Watson viria a interpretar o papel de Bella no remake live action da Disney em 2017. Em 2008, Del Toro quis fazer uma animação stop motion de As Bruxas, de Roald Dahl, junto com o Alfonso Cuarón, uma história que já havia sido adaptada em um clássico infantil dos anos 90 chamado de Convenção das Bruxas. Porém, nenhum desenvolvimento adicional sobre o projeto surgiu até junho de 2018, quando Robert Zemeckis assinou um contrato para dirigir uma adaptação live action. Del Toro permaneceu como roteirista e produtor de As Bruxas. Na verdade, Convenção de As Bruxas, na tradução. E o filme foi lançado em 2020, sem ser o stop motion que ele pretendia. Monster é outra obra que acabou não ganhando vida. E essa é pra tristeza dos otakus, pois em 2013 foi revelado que Del Toro se uniu à HBO para adaptar Monster, o mangá de Naoki Urasawa, uma das obras mais densas e psicológicas do gênero. Ele dirigia o primeiro episódio, mas acabou sendo recusado pelo canal, que achou o material difícil demais para o público. Del Toro tentou vender o projeto para outros estúdios, sem sucesso, e assim, um dos maiores thrillers já escritos ficou sem sua adaptação, ironicamente por ser assustador demais para a TV. E falando em coisas assustadoras, temos que falar também sobre Dr. Jekyll e Mr. Hyde, pois em 2008 foi noticiado que Del Toro dirigiria uma série de filmes para a Universal Pictures, através de seu contrato de exclusividade de 3 anos, incluindo uma versão inicial do seu filme sobre o Frankenstein, que acabou sendo produzido com o apoio da Netflix posteriormente. Entre os projetos anunciados, também estavam a refilmagem de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que, segundo relatos, seria uma adaptação mais fiel da novela original de Robert Louis Stevenson, com Del Toro interessado em explorar a euforia viciante que Jekyll experimenta quando assume seu alter ego assassino. Mas em 2009, Del Toro esclareceu que não iria mais dirigir o filme, perdendo assim mais um dos seus filmes idealizados. Esse que infelizmente combina perfeitamente com todo o estilo do diretor, na forma como ele retrata monstros clássicos e esse estilo gótico. Ele é excelente na hora de criar os seus designs de personagens assustadores. E falando nisso, se você realmente gosta de designs de personagens assustadores, você deve gostar desse outro vídeo sobre o Cara de Barro, o filme de terror que a DC vai lançar.